Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 1. Muitas vezes, durante o cumprimento de seus deveres, algumas pessoas agem da maneira arbitrária e imprudente. Elas são extremamente inconstantes. Quando estão alegres, fazem um pouco do seu dever. E quando não estão, ficam emburradas e dizem: "Estou mal-humorada hoje. Não comerei nada nem cumprirei meu dever." Então os outros são obrigados a negociar com elas e dizer: "Assim não dá. Você não pode ser tão inconstante." E o que essas pessoas responderão? "Eu sei que assim não dá, mas cresci numa família rica e privilegiada. Meus avós e minhas tias me mimavam e meus pais eram ainda piores. Eu era sua queridinha, a pupila dos olhos deles. E eles concordavam comigo em tudo e me mimavam. Essa criação me deu esse temperamento inconstante. Assim, quando cumpro um dever na casa de Deus, eu não discuto as coisas com os outros, nem busco a verdade, nem me submeto a Deus. Eu posso ser culpada por isso? O entendimento delas é correto? Sua atitude é uma atitude de buscar a verdade? Sempre que alguém menciona alguma pequena falha, como quando elas pegam as melhores partes da comida durante as refeições, como só se importam consigo mesmas, sem pensar nos outros, elas dizem: "Sou assim desde a infância. Estou acostumada com isso. Eu nunca pensei nas outras pessoas. Sempre tive uma vida privilegiada. Pais que me adoram e avós que me idolatram. Eu sou a pupila dos olhos de toda a minha família." Isso é um monte de bobagem e falácia. Isso não é um pouco descarado e insolente? Seus pais idolatram você. Isso significa que todas as outras pessoas devem idolatrar também? Seus parentes adoram e idolatram você. Isso lhe dá motivo para agir de maneira imprudente e arbitrária na casa de Deus. Esse é um motivo válido? Essa é a atitude correta a ter em relação a seu caráter corrupto. Essa é uma atitude de buscar a verdade? Quando algo acomete essas pessoas, quando tem qualquer problema que tenha a ver com seu caráter corrupto ou com sua vida, elas procuram justificativas objetivas para responder por ele, para explicá-lo, para justificá-lo. Elas nunca buscam a verdade, nem oram a Deus, e não vêm para diante de Deus para refletir sobre si mesmas. Sem autorreflexão, alguém pode conhecer seus problemas e sua corrupção? Não. E ele pode se arrepender sem conhecer sua corrupção? Não. Se alguém não puder se arrepender, qual é a condição em que invariavelmente viverá? Não será uma condição de perdão próprio? De achar que, embora tenha manifestado corrupção, ele não cometeu nenhum mal, nem violou os decretos administrativos, que, embora agir assim, não tenha se conformado aos princípios da verdade, não foi intencional e é perdoável? Bem, esse é o tipo de condição que alguém que busca a verdade deveria ter? Se alguém nunca se arrepender da verdade e sempre viver nesse tipo de condição, será capaz de dar meia volta? Não, ele nunca será capaz disso. E se não der meia volta, a pessoa será incapaz de realmente se soltar de seu mal. O que significa ser incapaz de realmente se soltar de seu mal?
Significa que ela não pode praticar a verdade, nem entrar na realidade da verdade. Esse é o desfecho óbvio. Se você não consegue se soltar de seu mal, nem praticar a verdade e entrar na realidade da verdade, então, se você deseja que Deus mude de opinião em relação a você, se deseja alcançar a obra do Espírito Santo, ganhar o esclarecimento e a iluminação de Deus, e que Deus perdoe suas transgressões e resolva sua corrupção, isso será possível? Não. Se não é possível, sua crença em Deus pode resultar na sua salvação? Se vive numa condição de perdoar e admirar a si mesma, a pessoa fica quilômetros aquém de buscar a verdade. As coisas com que ela se ocupa, que observa, ouve e corre por aí fazendo, podem até estar relacionadas à crença em Deus, mas nada tem a ver com a busca ou a prática da verdade. Esse desfecho é óbvio. E já que elas não estão relacionadas à busca nem à prática da verdade, essa pessoa não terá refletido sobre si mesma, nem terá conhecimento de si mesma. Ela não conhecerá à medida em que foi corrompida e não saberá como praticar o arrependimento. Portanto, é ainda menos provável que ela alcançará o arrependimento verdadeiro ou fará com que Deus mude sua opinião em relação a ela. Se você viver em tal condição e quiser que Deus repense, perdoe ou aprove você, isso realmente será difícil. O que significa aprovar aqui? Significa que Deus reconhece o que você faz, o aprova e se lembra disso. Se não consegue ganhar nenhuma dessas coisas, isso prova que você não está buscando a verdade nas coisas que faz, em seus esforços, em suas manifestações e em seu comportamento. Não importa o que você pense, mesmo que seja capaz de exercer alguns bons comportamentos. Esses comportamentos só representam que existe um tanto de razão e consciência em sua humanidade. Mas esses bons comportamentos não são uma manifestação da busca da verdade, pois seu ponto de partida, suas intenções e seus motivos não são os de buscar a verdade. Que base existe para dizer isso? A base é que nenhum de seus pensamentos, ações ou feitos ocorre na busca da verdade e nada tem a ver com a verdade. Se tudo que alguém faz é não ganhar a aprovação e o reconhecimento de Deus, então nada que ele faz será capaz de alcançar a aprovação e o reconhecimento de Deus. E é óbvio que esses comportamentos e práticas só podem ser chamados de bons comportamentos humanos. Não são sinais de que ele está praticando a verdade e, certamente, não são sinais de que a está buscando. Pessoas que são particularmente inconstantes e muitas vezes se comportam de maneira imprudente e arbitrária, não aceitam o julgamento e castigo das palavras de Deus, nem aceitam poda e tratamento. Também dão desculpas frequentes por não buscar a verdade e por sua incapacidade de aceitar poda e tratamento. Que caráter é esse? Obviamente, é um caráter que está farto da verdade, o caráter de Satanás. O homem possui a natureza de Satanás e seu caráter. Então, sem dúvida alguma, as pessoas são de Satanás. São diabos, a cria de Satanás e prole do grande dragão vermelho. Algumas pessoas são capazes de admitir que são diabos, satanases e a prole do grande dragão vermelho, e falam de forma muito bonita sobre seu autoconhecimento. Mas quando revelam um caráter corrupto e alguém as expõe, lidam com elas e as podam, elas tentam se justificar com todas as forças
e não aceitarão a verdade de jeito nenhum. Qual é o problema aqui? Nisso, essas pessoas são totalmente expostas. Elas falam de forma muito bonita quando falam em conhecer a si mesmas. Porque então, quando confrontadas com poda e tratamento, não conseguem aceitar a verdade? Há um problema aqui. Esse tipo de coisa não é muito comum? É fácil de discernir. Na verdade, é. Há muitas pessoas que admitem que são diabos e satanases quando falam do seu autoconhecimento, mas não se arrependem nem mudam depois. Então, o autoconhecimento de que falam é verdadeiro ou falso? Elas têm conhecimento sincero de si mesmas, ou é apenas um ardil para enganar os outros? A resposta é evidente. Portanto, para ver se uma pessoa tem autoconhecimento verdadeiro, você não deveria simplesmente ouvi-las falar sobre isso. Deveria observar a atitude que elas têm em relação à poda e tratamento e se conseguem aceitar a verdade. Esse é o ponto mais crucial. Quem não aceita ser podado e tratado tem uma essência de não aceitar a verdade, de se recusar a aceitá-la, e o seu caráter está farto da verdade. Isso está fora de qualquer dúvida. Algumas pessoas não permitem que os outros lidem com elas. Não importa quanta corrupção tenham revelado. Ninguém pode podá-las nem lidar com elas. Elas podem falar sobre seu autoconhecimento da maneira que lhes agradar. Mas se alguém as expuser, criticá-las ou lidar com elas, não importa o quão objetivo ou em concordância com os fatos estiver, elas não o aceitarão. Não importa que tipo de manifestação de caráter corrupto outra pessoa expuser nelas, elas serão extremamente antagonistas e continuarão a dar justificativas ilusórias para si mesmas, sem o menor sinal de submissão verdadeira. Se não buscarem a verdade, tais pessoas estarão encrencadas. Na igreja, elas são intocáveis e irrepreensíveis. Quando as pessoas dizem algo bom sobre elas, isso as deixa felizes. Quando apontam algo ruim nelas, elas se irritam. Se alguém as expõe e diz: "Você é uma pessoa boa, mas é muito inconstante. Você sempre age de maneira arbitrária e imprudente. Você precisa aceitar poda e tratamento." Não seria melhor para você se livrar dessas deficiências e caracteres corruptos? Como resposta, elas dirão: "Eu não cometi nenhum mal. Não pequei, porque você está lidando comigo. Eu fui idolatrada em casa desde a infância, tanto por meus pais como por meus avós. Eu sou sua queridinha, a pupila dos olhos deles. Agora, aqui na casa de Deus, ninguém me idolatra. Não é divertido viver aqui. Vocês estão sempre criticando alguma falha minha e tentando lidar comigo. Como querem que eu viva desse jeito?" Qual é o problema aqui? Os perspicazes conseguem ver imediatamente que essas pessoas foram mimadas por seus pais e parentes e que, ainda agora, não sabem se comportar nem viver independentemente. Sua família o idolatrou como um ídolo e você não conhece seu lugar no universo. Desenvolveu os vícios da arrogância, da hipocrisia e da extrema inconstância, dos quais não está ciente e sobre os quais não reflete. Você acredita em Deus, mas não ouve suas palavras, nem pratica a verdade. Você pode ganhar a verdade com tal crença em Deus? Você pode entrar na realidade da verdade?
Você pode viver a semelhança verdadeira de um ser humano? Certamente não. Como crente em Deus, você precisa, no mínimo, aceitar a verdade e conhecer a si mesmo. Só assim será capaz de mudar. Se você sempre confia em suas noções e imaginações em sua fé, se só busca paz e felicidade em vez de buscar a verdade, se você é incapaz de arrependimento verdadeiro e não tem nenhuma mudança em seu caráter de vida, então sua crença em Deus não tem sentido. Como crente em Deus, você precisa entender a verdade. Precisa investir esforço em conhecer a si mesmo. Precisa buscar a verdade, não importa o que o acometa. E precisa resolver qualquer caráter corrupto que se manifesta em você por meio da comunhão da verdade, de acordo com as palavras de Deus. Se alguém apontar seu caráter corrupto, ou você tomar a iniciativa de examinar a si mesmo, se você conseguir compará-lo conscientemente com as palavras de Deus e olhar para dentro, examinar e conhecer a si mesmo, e então consertar seu problema e praticar arrependimento, você será capaz de viver como um ser humano. Aqueles que acreditam em Deus precisam aceitar a verdade. Se sempre desfrutar da sensação de ser idolatrado por sua família, se sempre gostar de ser a pupila dos olhos deles, seu queridinho, o que você será capaz de ganhar? Não importa quão precioso e querido você seja para sua família. Se não tem a realidade da verdade, você é lixo. Crer em Deus só tem valor se você busca a verdade. Quando entender a verdade, você saberá como se comportar e saberá como viver a fim de experimentar felicidade verdadeira e ser uma pessoa que agrada a Deus. Nenhum ambiente familiar, nenhum ponto forte, mérito ou dom pessoal pode substituir a realidade da verdade. Tampouco nenhuma dessas coisas deveria servir como desculpa para você não buscar a verdade. Ganhar a verdade é a única coisa que pode trazer felicidade verdadeira para as pessoas. Permitir que elas levem uma vida de significado e lhes conceder um destino lindo. Esses são os fatos da questão. Algumas pessoas, depois de se tornarem líderes e obreiras na igreja, acreditam que são de ouro e acham que finalmente têm uma chance de brilhar. Elas se sentem bem em relação a si mesmas e começam a usar seus pontos fortes. Soltam as rédeas de suas ambições e demonstram suas capacidades totais. Essas pessoas têm classe e educação, habilidades organizacionais e o jeito e a postura de um líder. Eram as melhores de sua turma e as chefes da associação estudantil na escola. Eram as administradoras ou presidentes da empresa em que trabalhavam. E quando começaram a crer em Deus e vieram para sua casa, elas foram eleitas como líder. Por isso pensam: o céu nunca me decepciona. Seria difícil para alguém tão capaz como eu manter-se discreto. Assim que me demiti do cargo de presidente da empresa, vim para a casa de Deus e assumi o papel de líder. Eu não poderia ser uma pessoa comum, mesmo que tentasse. Essa é a exaltação de Deus para mim. É o que Ele arranjou para eu fazer. Então me submeterei a isso. Depois de se tornarem um líder, elas colocam em prática sua experiência, seu conhecimento, suas habilidades organizacionais e seu estilo de liderança. Acham que são capazes e ousadas e um indivíduo verdadeiramente apto e talentoso. É uma pena, porém, que haja um problema aqui. Esses líderes aptos e talentosos
que nasceram com uma capacidade de liderar, o que elas fazem melhor na igreja? Estabelecer um reino independente, apropriar-se de todo o poder e dominar as discussões. Depois de se tornarem um líder, eles nada fazem além de trabalhar, correr por aí, passar por adversidades e pagar um preço para o bem de seu status e prestígio. Eles não se importam com nada mais. Acreditam que seu trabalho e ocupação estão alinhados com a vontade de Deus, que eles não têm nenhum caráter corrupto, que a igreja sempre precisa deles e que os irmãos e irmãs também precisam deles. Acreditam que nenhum trabalho poderia ser feito sem eles, que eles podem assumir tudo sozinhos e monopolizar o poder. E eles têm um jeito e tanto de estabelecer seu reino independente. São capazes de todo tipo de coisas novas e engenhosas. São especialmente habilidosos em agir como oficiais e empinar o nariz e têm prática em passar sermões nos outros de uma posição altiva. Só existe uma coisa importante que eles não conseguem fazer. Depois de se tornarem um líder, eles deixam de ser capazes de falar com os outros de coração, de conhecer a si mesmos, de perceber sua corrupção pessoal ou de aceitar sugestões dos irmãos e irmãs. Se alguém levantar algumas ideias diferentes durante as discussões de trabalho, esses líderes não só as rejeitarão, eles justificarão isso dizendo: vocês não refletiram sobre essa proposta até o fim. Eu sou o líder da igreja. Se fizer o que vocês dizem e nada der errado, tudo bem. Mas se algo ruim acontecer, a responsabilidade recairá só em cima de mim. Assim, na maioria das vezes, vocês podem manifestar suas opiniões. Podemos observar essa formalidade, mas, no fim, só eu posso fazer a escolha e decidir como as coisas são feitas. Com o tempo, a maioria dos irmãos e irmãs deixa de participar nas discussões ou de se comunicar sobre o trabalho, e esses líderes não se preocuparão em se comunicar com eles sobre qualquer problema no trabalho. Continuarão decidindo e julgando sem falar uma única palavra com ninguém, e continuarão cheios de justificativas. Eles acreditam: a igreja é a igreja do líder. O líder traça o percurso. É o líder que tem a última palavra sobre a direção que os irmãos e irmãs seguem e a senda que trilham. Naturalmente, esses líderes assumem então o controle sobre a vida dos irmãos e irmãs, sobre a senda que trilham e sobre a direção de sua busca. Quando são nomeados capitães, eles monopolizam o poder e estabelecem um reino independente. Não há transparência em suas ações e, sem perceberem, eles oprimem algumas pessoas e excluem alguns irmãos e irmãs que buscam a verdade e são capazes de entendimento. Ao mesmo tempo, ainda acham que, ao agirem assim, eles estão protegendo o trabalho da igreja e os interesses do povo escolhido de Deus. Eles fazem tudo com tal raciocínio preciso, com tal excesso de justificativas e desculpas. E, no fim, isso dá em quê? Tudo o que fazem é para proteger seu status e seu monopólio de poder. Eles trazem os princípios, os meios e modos de comportamento da sociedade secular e da vida familiar para a casa de Deus e acreditam que, ao fazer isso, estão protegendo os interesses da casa de Deus. Mas eles nunca conhecem a si mesmos, nem refletem sobre si mesmos. Mesmo se alguém apontasse que eles estão violando os princípios da verdade, mesmo se experimentassem o esclarecimento, a disciplina e o castigo de Deus,
elas não teriam consciência disso. Onde está o problema? Desde o dia em que assumiram a posição de líder, eles trataram seu dever como uma carreira. E é isso que os condena a trilhar a senda dos anticristos e garante que eles sejam incapazes de buscar a verdade. No entanto, ao longo dessa carreira, eles acreditam que tudo o que fazem é buscar a verdade. Como eles veem a busca da verdade? Eles protegem seu status e autoridade sob o pretexto de protegerem os interesses dos irmãos e irmãs e da casa de Deus, e acreditam que isso é uma manifestação de sua busca da verdade. Eles não sabem nada do caráter corrupto que se manifesta e transborda neles enquanto estão nesse cargo. Mesmo que, às vezes, tenham uma fraca noção de que isso é um caráter corrupto, de que isso é odiado por Deus, de que isso é um caráter cruel e intransigente, eles rapidamente mudam de opinião e pensam: isso não funciona assim. Eu sou o líder e preciso ter a dignidade de um líder. Não posso permitir que os irmãos e irmãs me vejam manifestando um caráter corrupto. E assim, embora percebam que manifestaram muita corrupção e que fizeram muitas coisas que infringem os princípios a fim de proteger seu status e autoridade, quando alguém os expõe, eles recorrem ao subterfúgio ou tentam bloqueá-lo para que mais ninguém fique sabendo. Assim que ganham status e autoridade, eles se colocam numa posição sacrossanta e inviolável, achando-se maravilhosos, corretos, irrepreensíveis e incontestáveis. E tendo ocupado tal posição, eles resistem e rejeitam uniformemente qualquer voz dissidente, qualquer sugestão ou conselho que poderia beneficiar a entrada na vida dos irmãos e irmãs e o trabalho da igreja. Que desculpa eles dão para não buscar a verdade? Dizem: eu tenho status, sou uma pessoa de reputação. Isso significa que tenho dignidade e que sou sacrossanto e inviolável. Eles podem buscar a verdade após vir com tais razões e desculpas? Não podem. Eles sempre falam e agem a partir da sua posição altiva enquanto desfrutam dos ornamentos de seu status. Quando fazem isso, eles se colocam sobre um fogo e tornam necessária sua exposição. Tais pessoas não são lastimáveis. São lastimáveis e detestáveis. Além de repugnantes, são revoltantes. Como um líder, eles se vestem com a imagem de santo. Uma pessoa santa, maravilhosa, gloriosa e correta. O que são esses títulos? São grilhões e qualquer um que os usa não pode mais buscar a verdade. Se alguém veste esses grilhões, isso significa que ele já não tem mais nenhuma relação com a busca da verdade. Qual é a razão principal para que essas pessoas não busquem a verdade? De fato, a razão é que elas foram forçadas pelo status. Elas pensam o tempo todo: eu sou o líder, estou no controle aqui. Eu sou uma pessoa de status e reputação. Sou uma pessoa digna. Não posso ter um caráter arrogante nem maligno. Não posso me abrir e me comunicar sobre meu caráter corrupto. Preciso proteger meu prestígio e dignidade. Preciso fazer com que as pessoas me admirem e venerem. Elas sempre são forçadas por essas coisas. Por isso são incapazes de se abrir ou de refletir e conhecer a si mesmas. Elas são arruinadas por essas coisas. Sua mentalidade e opiniões se conformam à verdade? É bastante óbvio que não.
os comportamentos que elas costumam mostrar em seus deveres: arrogância e hipocrisia, fazer o que bem entendem, fingimento, trapaçaria, etc. Essas práticas são a busca da verdade? Claramente, nenhuma delas é a busca da verdade. E qual é a justificativa ou razão que elas dão para não buscarem a verdade? Elas acreditam que líderes são pessoas com status e dignidade e que, mesmo que tenham um caráter corrupto, ele não pode ser exposto. Esse não é um ponto de vista absurdo. Se uma pessoa admite ter um caráter corrupto, mas não permite que ele seja exposto, ela é alguém que aceita a verdade? Se, como líder, você não consegue aceitar a verdade, como experimentará a obra de Deus? Como sua corrupção será limpa? E se sua corrupção não pode ser limpa e você continua vivendo segundo seu caráter corrupto, então você é um líder que não consegue fazer trabalho prático. Você é um falso líder. Como líder, você tem status, mas isso é meramente uma questão de ter um trabalho diferente, um dever diferente. Não significa que você se tornou uma pessoa de reputação. Você não se torna mais digno que os outros, nem uma pessoa de reputação distinta, porque ganhou esse status e cumpriu um dever diferente. Se realmente há pessoas que pensam desse jeito, elas não são descaradas. Qual é o jeito mais coloquial de expressar isso? Elas são descaradamente atrevidas, não são? Quando não são líderes, elas tratam as pessoas com sinceridade. São capazes de se abrir sobre suas manifestações de corrupção e analisar seus caracteres corruptos. Uma vez que assumem um cargo como líder, elas se tornam totalmente outra pessoa. Por que digo que se tornam outra pessoa? Porque elas vestem uma máscara e a pessoa real se esconde por trás dela. A máscara não revela nenhuma expressão, nenhum choro, nenhum riso, nenhum prazer nem irritação, nenhuma tristeza nem alegria, nenhuma emoção nem desejo e, certamente, nenhum caráter corrupto. O tempo todo, sua expressão e condição permanecem iguais, enquanto todos os estados reais, pensamentos pessoais e ideias do líder permanecem escondidos por trás da máscara, onde ninguém consegue vê-los. Há alguns líderes e obreiros que sempre se veem como tendo status e reputação. Eles ficam aterrorizados diante da possibilidade de perder sua dignidade se alguém os podasse e tratasse. Por isso não aceitam a verdade. Eles recorrem a seu status e autoridade para falar palavras adoçadas e falsas e para encobrir seu caráter corrupto. Ao mesmo tempo acreditam equivocadamente que são mais distintos e santos que os outros, por conta de seu status e que, por isso, eles não precisam buscar a verdade, que buscar a verdade cabe aos outros. Esse jeito de pensar é equivocado e é um tanto descarado e sem sentido. É assim que esse tipo de pessoa se comporta. A essência do comportamento de tais pessoas mostra claramente que elas não estão buscando a verdade. Em vez disso, estão buscando status e prestígio. Quando trabalham, elas protegem seu status e autoridade e se iludem pensando que estão buscando a verdade. São iguais a Paulo, fazendo análises frequentes do trabalho que fizeram e dos deveres que cumpriram, das tarefas que realizaram fazendo o trabalho da igreja e das conquistas que alcançaram fazendo o trabalho da casa de Deus. Frequentemente calculam essas coisas, como quando Paulo disse: "Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O que ele quis dizer com isso foi que, após acabar sua carreira e combater o bom combate, tinha chegado a hora de calcular sua chance de ser salvo. O tamanho de suas contribuições e de sua recompensa, e de pedir que Deus recompensasse suas contribuições. Ele quis dizer que não acreditaria que Deus era um Deus justo se ele não o recompensasse com uma coroa, que ele se recusaria a se submeter e até se queixaria da injustiça de Deus. Tal pessoa com esse tipo de mentalidade e caráter busca a verdade. Ela é alguém que realmente se submete a Deus? Ela pode entregar-se à mercê das orquestrações de Deus? Isso não é claro à primeira vista. Ela acha que seus percursos e suas lutas são a busca da verdade. Ela não busca a verdade nem um pouco, e não possui as manifestações de realmente buscá-la. Portanto, ela não é alguém que busca a verdade. Qual dos problemas do homem, nossa comunhão, acabou de expor primariamente? Mais especificamente, qual dos caracteres corruptos do homem ela expôs primariamente? Um caráter corrupto básico é que o homem está farto da verdade e se recusa a aceitá-la. Esse é um tipo de comportamento muito específico. Outro importante é algo que existe na essência do caráter de cada pessoa: intransigência. Isso também se manifesta de forma bem concreta e óbvia, não é? Essas são duas das principais maneiras em que o caráter corrupto do homem se manifesta e transborda. Esses comportamentos específicos, essas opiniões específicas, atitudes, etc., realmente ilustram de forma precisa que existe um elemento de estar farto da verdade dentro do caráter corrupto do homem. É claro, o que mais se destaca no caráter do homem são as manifestações de intransigência. Não importa o que Deus diga, e não importa quais caracteres corruptos do homem sejam expostos ao longo da obra de Deus, as pessoas se recusam teimosamente a admitir isso e resistem a isso. Além da resistência óbvia e da rejeição desdenhosa, existe, é claro, outro tipo de comportamento, que é quando as pessoas não se importam com a obra de Deus, como se a obra de Deus nada tivesse a ver com elas. O que significa não se importar com Deus? É quando uma pessoa diz: podes dizer o que queres. Isso nada tem a ver comigo. Nenhum de teus julgamentos ou exposições tem algo a ver comigo. Não o aceito nem reconheço. Poderíamos chamar essa atitude de intransigente. É uma manifestação da intransigência. Essas pessoas dizem: eu vivo como eu quiser, de qualquer forma que me deixe confortável e feliz. Os comportamentos dos quais tu falas, como arrogância, enganação, estar farto da verdade, maldade, crueldade, etc. Mesmo que eu os tenha, e daí? Eu não os examinarei, nem conhecerei, nem aceitarei. É assim que creio em Deus. E o que tu farás a respeito disso? Essa é uma atitude de intransigência. Quando as pessoas não se importam com as palavras de Deus, nem lhes dão atenção, o que significa que elas ignoram Deus uniformemente, sem levar em consideração o que Ele diz, se Ele fala na forma de lembretes, ou alertas, ou exortações. Não importa que tipo de fala Ele empregue, nem quais sejam a fonte e os objetivos de sua fala.
Então sua atitude é uma atitude intransigente. Significa que elas não dão atenção à vontade urgente de Deus, muito menos ao seu desejo sincero e bem-intencionado de salvar o homem. Não importa o que Deus faça, as pessoas não têm um coração de cooperação e não estão dispostas a se empenhar pela verdade. Mesmo que reconheçam que o julgamento e a revelação de Deus são totalmente factuais, não há remorso em seu coração e elas continuam acreditando como acreditavam antes. No fim, após terem ouvido muitos sermões, elas dizem a mesma coisa. Eu sou um crente verdadeiro. Em todo caso, minha humanidade não é pobre. Eu não cometeria o mal deliberadamente. Sou capaz de renunciar a coisas. Consigo suportar a adversidade e estou disposta a pagar um preço pela minha fé. Deus não me abandonará. Isso não é igual ao que Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Esse é o tipo de atitude que as pessoas têm. Qual é o caráter por trás dessa atitude? Intransigência. É difícil mudar um caráter intransigente. Existe uma senda para fazer isso? O método mais simples e mais direto é transformar sua atitude em relação às palavras de Deus em relação ao próprio Deus. Como você pode transformar essas coisas? Analisando e conhecendo os estados e as mentalidades que surgem de sua atitude intransigente e analisando quais de suas ações e palavras, quais dos pontos de vista e intenções aos quais você se agarra e até especificamente, quais dos pensamentos e ideias que você manifesta estão sob o domínio do seu caráter intransigente. Examine e resolva esses comportamentos, manifestações e estados, um por um, e então reverta-os. Assim que você examinou e detectou algo, apressa-se para revertê-lo. Por exemplo, acabamos de falar sobre agir com base em preferências e humores da pessoa. O que é inconstância? O caráter da inconstância traz consigo uma qualidade de estar farto da verdade. Se você percebe que é esse tipo de pessoa, com esse tipo de caráter corrupto, e você não reflete sobre si mesmo, nem busca a verdade para resolvê-lo, achando teimosamente que está bem, isso é intransigência. Depois deste sermão, você pode perceber repentinamente: eu tenho dito coisas desse tipo e tenho tido opiniões assim. Esse meu caráter é um caráter que está farto da verdade. Visto que esse é o caso, começarei a resolver esse caráter. Como então você começa a resolvê-lo? Começa se soltando do seu senso de superioridade, da sua inconstância e arbitrariedade. Não importa se você está bem-humorado ou mal-humorado. Veja quais são as exigências de Deus. Se você conseguir renunciar à carne e praticar de acordo com as exigências de Deus, como Ele verá você? Se você realmente consegue começar a resolver esses comportamentos corruptos, isso é um sinal de que está cooperando positiva e proativamente com a obra de Deus. Você estará renunciando e resolvendo conscientemente esse caráter que está farto da verdade e, ao mesmo tempo, estará resolvendo seu caráter intransigente. Quando tiver resolvido esses dois caracteres corruptos, você será capaz de obedecer e satisfazer a Deus, e isso lhe agradará.
Se vocês entenderam o conteúdo desta comunhão e praticarem renunciar à carne desse jeito, eu ficarei muito feliz. Então não terei dito estas palavras em vão. A intransigência é um problema de um caráter corrupto. É algo que está na natureza da pessoa e não é fácil de resolver. Quando alguém tem um caráter intransigente, este se manifesta principalmente como uma propensão a oferecer justificativas e argumentos enganosos, insistindo em suas ideias e não aceitando coisas novas com facilidade. Há momentos em que as pessoas sabem que suas ideias estão erradas. Mesmo assim, insistem nelas em prol de seu orgulho e vaidade, teimando até o fim. Tal caráter intransigente é difícil de transformar, mesmo quando se tem consciência dele. Para resolver o problema da intransigência, é preciso conhecer a arrogância, a enganação, a crueldade, o estar farto da verdade e outros caracteres similares do homem. Quando alguém conhece a própria arrogância, enganação, crueldade, quando sabe que está farto da verdade, que não está disposto a renunciar à carne, embora deseje praticar a verdade, que sempre dá desculpas e explica suas dificuldades, embora deseje obedecer a Deus, será fácil para ele reconhecer que tem um problema com a intransigência. A fim de resolver esse problema, ele precisa primeiro possuir um sentido humano normal e começar por aprender a ouvir as palavras de Deus. Se deseja ser ovelha de Deus, você precisa aprender a ouvir suas palavras. E como deveria ouvi-las? Ouvindo quaisquer problemas que Deus exponha em suas palavras, que sejam relevantes para você. Se encontrar um, você deve aceitá-lo. Não deve acreditar que é um problema que as outras pessoas têm, que é um problema de todos ou da humanidade e que nada tem a ver com você. Seria errado ter tal crença. Você deveria refletir, por meio da revelação das palavras de Deus, sobre se você tem os caracteres corruptos ou as opiniões errôneas que Deus está expondo. Por exemplo, quando ouve que as palavras de Deus estão revelando manifestações de um caráter arrogante que transborda em alguém, você deveria pensar: eu mostro manifestações de arrogância. Eu sou um humano corrupto. Portanto, devo mostrar algumas dessas manifestações. Eu deveria refletir sobre onde mostro isso. As pessoas dizem que sou arrogante, que sempre ajo de forma presunçosa, que constranjo as pessoas quando falo. Esse é realmente meu caráter? Por meio da reflexão, finalmente você perceberá que a revelação das palavras de Deus é totalmente correta, que você é uma pessoa arrogante. E visto que a revelação das palavras de Deus é totalmente correta, pois condiz perfeitamente a sua situação sem a menor discrepância e parece ser ainda mais correta após uma reflexão mais aprofundada, você deveria aceitar o julgamento e castigo de suas palavras, discernir e passar a conhecer a essência do seu caráter corrupto de acordo com elas. Então você será capaz de sentir remorso verdadeiro. Ao crer em Deus, é só comendo e bebendo das suas palavras desse jeito que você pode passar a conhecer a si mesmo. A fim de resolver seus caracteres corruptos, você precisa aceitar o julgamento
e exposição das palavras de Deus. Se não conseguir fazer isso, não haverá como você se livrar dos seus caracteres corruptos. Se você é uma pessoa inteligente, que vê que a revelação das palavras de Deus costuma ser correta, ou se você consegue admitir que metade dela é correta, então deveria aceitá-la de imediato e se submeter diante de Deus. Você também deve orar a Ele e refletir sobre si mesmo. Só então você entenderá que todas as palavras de revelação de Deus são corretas, que todas elas são fatos e nada menos que isso. É só se submetendo diante de Deus, com um coração de reverência a Ele, que as pessoas realmente podem refletir sobre si mesmas. Só então elas serão capazes de ver a variedade de caracteres corruptos que existe dentro delas e que, de fato, são arrogantes e presunçosas, sem um pingo de sentido. Se for alguém amante da verdade, ele será capaz de se prostrar diante de Deus, admitir para ele que foi profundamente corrompido e ter a vontade de aceitar seu julgamento e castigo. Desse jeito, ele pode desenvolver um coração de remorso, começar a negar e a odiar a si mesmo e se arrepender de não ter buscado a verdade antes, pensando: porque eu era incapaz de aceitar o julgamento e castigo das palavras de Deus quando comecei a lê-las. Essa atitude que eu tinha em relação às suas palavras era uma atitude de arrogância, não era? Como pude ser tão arrogante? Depois de refletir com frequência sobre si mesmo por algum tempo, ele reconhecerá que de fato é arrogante, que não é totalmente capaz de admitir que as palavras de Deus são a verdade e fatos e que realmente não tem um pingo de sentido. Mas é uma coisa difícil conhecer a si mesmo. A cada vez que reflete, a pessoa só pode ganhar um pouco mais de conhecimento e um conhecimento um pouco mais profundo de si mesma. Ganhar conhecimento claro de um caráter corrupto não é algo que pode ser realizado num curto período de tempo. É preciso ler mais das palavras de Deus, orar mais e refletir mais sobre si mesmo. Só assim é possível passar a se conhecer aos poucos. Todos aqueles que realmente conhecem a si mesmos falharam e tropeçaram algumas vezes no passado. Depois, leram as palavras de Deus, oraram a Ele e refletiram sobre si mesmos. Com isso, passaram a ver com clareza a verdade de sua corrupção e sentiram que estavam, de fato, profundamente corrompidos e, sem dúvida, destituídos da realidade da verdade. Se experimentar a obra de Deus assim, orar a Ele e buscar a verdade quando as coisas lhe acometerem, aos poucos você passará a conhecer a si mesmo. Então, um dia, seu coração finalmente terá clareza. Posso ter um calibre um pouco melhor que os outros, mas isso me foi dado por Deus. Eu sempre me gabo na tentativa de superar os outros, quando falo, e tentando levar as pessoas a fazer as coisas do meu jeito. Realmente careço de sentido. Isso é arrogância e hipocrisia. Através da reflexão, conheci o meu caráter arrogante. Essa é a graça e o esclarecimento de Deus, e eu lhe agradeço por isso. É uma coisa boa ou uma coisa ruim conhecer seu caráter corrupto? Uma coisa boa. A partir daí, você deveria buscar como falar e agir com sentido e obediência, como ficar em pé de igualdade com os outros,
como tratar os outros justamente, sem constrangê-los, como ver da forma correta o seu calibre, seus dons, seus pontos fortes, etc. Desse jeito, como uma montanha que é martelada até se transformar em pó, uma martelada por vez, seu caráter arrogante será resolvido. Depois disso, quando interagir com os outros ou trabalhar com eles para cumprir um dever, você será capaz de tratar as opiniões deles corretamente e prestar atenção cuidadosa e rigorosa enquanto os ouve. E quando os ouvir expressando uma opinião que é correta, você descobrirá: parece que meu calibre não é o melhor. O fato é que todos têm seus pontos fortes. Eles não são nem um pouco inferiores a mim. Antes, eu sempre pensava que tinha um calibre melhor que o dos outros. Isso era admiração própria e ignorância bitolada. Eu tinha uma perspectiva muito limitada, como um sapo no fundo de um poço. Pensar assim realmente carecia de sentido. Era descarado. Fiquei cego e surdo pelo meu caráter arrogante. As palavras de outras pessoas não me alcançavam, e eu achava que eu era melhor que elas, que eu estava certo quando, na verdade, não sou melhor que nenhuma delas. A partir de então, você terá percepção e conhecimento verdadeiros de suas deficiências e baixa estatura. E depois disso, quando comungar com os outros, você ouvirá suas opiniões com atenção e perceberá: há tantas pessoas que são melhores que eu. Meu calibre e minha capacidade de entendimento são, no melhor dos casos, medianos. Com essa percepção, você não terá ganhado um pouco de autoconsciência. Por experimentar isso e refletir com frequência sobre si mesmo, de acordo com as palavras de Deus, você será capaz de ganhar o verdadeiro autoconhecimento, que se torna cada vez mais profundo. Você será capaz de entender claramente a verdade da sua corrupção, da sua pobreza e desgraça, da sua feiura deplorável. E, nesse momento, estará cansado de si mesmo e odiará o seu caráter corrupto. Então, será fácil para você renunciar a si mesmo. É assim que você experimenta a obra de Deus. Você precisa refletir sobre suas manifestações de corrupção de acordo com as palavras de Deus. Em particular, após revelar um caráter corrupto em algum tipo de situação, você precisa refletir com frequência sobre si mesmo e conhecer a si mesmo. Então será fácil para você ver claramente a sua essência corrupta e você será capaz de odiar de coração a sua corrupção, a sua carne e Satanás. E, de coração, você será capaz de amar e lutar pela verdade. Dessa forma, seu caráter arrogante continuará a diminuir e, aos poucos, você se livrará dele. Ganhará cada vez mais sentido e será mais fácil para você submeter-se a Deus. Aos olhos dos outros, você se mostrará mais firme e mais fundamentado e parecerá falar com mais objetividade. Você será capaz de ouvir os outros e lhes dará tempo para falar. Quando os outros estiverem certos, será fácil para você aceitar as palavras deles e suas interações com as pessoas não serão tão onerosas. Você será capaz de cooperar em harmonia com qualquer um. Se for assim que você cumpre seu dever, então você não terá sentido e humanidade? Esse é o caminho para resolver esse tipo de caráter corrupto.
Agora vamos nos comunicar um pouco sobre o jeito de resolver caracteres corruptos por meio do problema do caráter intransigente que eu acabei de mencionar. A fim de resolver um caráter corrupto, primeiro é preciso ser capaz de aceitar a verdade. Aceitar a verdade é aceitar o julgamento e castigo de Deus. É aceitar suas palavras, que expõem a essência da corrupção do homem. Se você passar a conhecer e a analisar suas manifestações de corrupção, seus estados corruptos, intenções e comportamentos corruptos, com base nas palavras de Deus, e for capaz de desvelar a essência dos seus problemas, então você terá ganhado conhecimento de seu caráter corrupto e terá iniciado o processo de resolvê-lo. Por outro lado, se não praticar desse jeito, você não só será incapaz de resolver seu caráter intransigente, mas também não terá como erradicar seus caracteres corruptos. Cada pessoa possui múltiplos caracteres corruptos. Por onde deveria começar para resolvê-los? Em primeiro lugar, é preciso resolver sua intransigência, pois o caráter intransigente impede as pessoas de se aproximarem de Deus, de buscar a verdade e de se submeter a Deus. A intransigência é a maior pedra de tropeço para a oração e a comunhão do homem com Deus. É o que mais interfere no relacionamento normal do homem com Deus. Depois de resolver seu caráter intransigente, será fácil resolver os outros. Resolver um caráter corrupto começa com autorreflexão e autoconhecimento. Resolva qualquer caráter corrupto do qual você esteja ciente. Quanto mais caracteres corruptos conhecer, mais você poderá resolver. Quanto mais profundo for seu conhecimento deles, mais profundamente poderá resolvê-los. Esse é o processo de resolver caracteres corruptos. Isso é feito orando a Deus e refletindo e conhecendo a si mesmo e analisando a essência do seu caráter corrupto por meio das palavras de Deus, até você ser capaz de renunciar à carne e praticar a verdade. Conhecer a essência de seu caráter corrupto não é tarefa fácil. Conhecer a si mesmo não é dizer num sentido amplo: eu sou uma pessoa corrupta, sou um diabo, sou a cria de Satanás, o descendente do grande dragão vermelho. Resisto e sou hostil para com Deus. Sou seu inimigo. Tal conversa não significa necessariamente que você tem conhecimento verdadeiro de sua corrupção. Você pode ter aprendido essas palavras de outra pessoa e não saber muito sobre si mesmo. O autoconhecimento verdadeiro não se baseia no aprendizado nem em julgamentos do homem. É baseado nas palavras de Deus. É ver as consequências de caracteres corruptos e o sofrimento que você experimentou como resultado deles. É sentir como um caráter corrupto prejudica não só você, mas também outras pessoas. É entender claramente o fato de que caracteres corruptos se originam em Satanás, que são venenos e filosofias de Satanás e que são totalmente hostis à verdade e a Deus. Quando tiver entendido claramente esse problema, você terá passado a conhecer seu caráter corrupto. Após admitir que são o diabo Satanás, algumas pessoas ainda não aceitam poda e tratamento. Não admitem que cometeram algum erro ou que violaram a verdade. Qual é o problema delas?
elas ainda não conhecem a si mesmas. Algumas pessoas dizem que são o diabo Satanás, mas se você lhes perguntasse por que você diz que é o diabo Satanás, elas seriam incapazes de responder. Isso mostra que elas não conhecem seu caráter corrupto, nem sua natureza e essência. Se pudessem ver que sua natureza é a natureza do diabo, que seu caráter corrupto é o caráter de Satanás, e admitissem que, portanto, são o diabo, Satanás, então elas teriam passado a conhecer a própria natureza e essência. O autoconhecimento verdadeiro é alcançado por meio da exposição, do julgamento, da prática e da experiência das palavras de Deus. É alcançado por meio do entendimento da verdade. Se uma pessoa não entende a verdade, então não importa o que disser sobre seu autoconhecimento, ele é superficial e não prático, porque ela não consegue encontrar nem compreender aquelas coisas que estão na raiz e são essenciais. Para conhecer a si mesma, a pessoa precisa admitir quais caracteres corruptos foram revelados em casos específicos. Qual era a sua intenção? Como ela se comportou? Com que foi adulterada e por que não conseguiu aceitar a verdade? Ela precisa ser capaz de expressar essas coisas claramente. Só então pode conhecer a si mesma. Quando são confrontadas com poda e tratamento, algumas pessoas admitem que estão fartas da verdade, que têm suspeitas e equívocos sobre Deus e que se protegem contra Ele. Elas também admitem que todas as palavras de Deus que julgam e expõem o homem são factuais. Isso mostra que elas têm um pouco de autoconhecimento. Mas por não terem conhecimento de Deus, nem da sua obra, por não entenderem a sua vontade, esse seu autoconhecimento é bastante superficial. Se alguém só admite sua corrupção, mas não encontrou a raiz do problema, como suas suspeitas, seus equívocos e sua guarda relacionados a Deus podem ser resolvidos? Não podem. É por isso que autoconhecimento é mais que mera admissão da corrupção e dos problemas da pessoa. Ela precisa também entender a verdade e resolver o problema de seu caráter corrupto em sua raiz. Esse é o único jeito de entender claramente a verdade da sua corrupção e alcançar arrependimento verdadeiro. Quando aqueles que amam a verdade passam a conhecer a si mesmos, eles também são capazes de buscar e entender a verdade para resolver seus problemas. Só esse tipo de autoconhecimento produz resultados. Sempre que uma pessoa que ama a verdade lê uma frase das palavras de Deus, que revela e julga o homem, antes de qualquer outra coisa, ela tem fé que as palavras de Deus que revelam o homem são reais e factuais, que as palavras de Deus que julgam o homem são a verdade e que representam a justiça de Deus. Os amantes da verdade precisam, pelo menos, ser capazes de reconhecer isso. Se alguém nem sequer acredita nas palavras de Deus e não acredita que as palavras de Deus, expondo e julgando o homem, são fatos e a verdade, ele pode conhecer a si mesmo por meio de suas palavras? Certamente não. Mesmo se quisesse, não poderia. Se você consegue ser firme em sua crença de que todas as palavras de Deus são a verdade e acreditar em todas elas, não importa o que Deus diga, nem seu jeito de falar,
Se você é capaz de acreditar e aceitar as palavras de Deus, mesmo se não as entender, será fácil para você refletir sobre si mesmo e conhecer a si mesmo por meio delas. A autorreflexão precisa se basear na verdade. Disso não há dúvida. Só as palavras de Deus são a verdade. Nenhuma das palavras do homem e nenhuma das palavras de Satanás são a verdade. Satanás tem corrompido a humanidade com todos os tipos de aprendizados, ensinamentos e teorias por milhares de anos. E as pessoas têm se tornado tão entorpecidas e imbecis que não só carecem do menor conhecimento de si mesmas, mas até defendem heresias e falácias e se recusam a aceitar a verdade. Humanos como esses são irredimíveis. Aqueles que têm fé verdadeira em Deus acreditam que só as palavras dele são a verdade. Eles são capazes de conhecer a si mesmos com base nas palavras de Deus e na verdade, e com isso, alcançar arrependimento verdadeiro. Algumas pessoas não buscam a verdade. Elas baseiam sua autorreflexão só no aprendizado do homem e não admitem nada mais que comportamento pecaminoso, ao mesmo tempo que são incapazes de entender claramente sua essência corrupta. Tal autoconhecimento é um empreendimento fútil e não produz resultados. Elas precisam basear sua autorreflexão nas palavras de Deus e, após refletir, passar a conhecer aos poucos os caracteres corruptos que revelam. Precisam ser capazes de avaliar e conhecer suas deficiências, a essência da sua humanidade, suas opiniões sobre as coisas, sua perspectiva na vida e seus valores com base na verdade e então chegar a uma avaliação e a um veredito corretos em todas essas coisas. Dessa forma, aos poucos, elas podem alcançar conhecimento de si mesmas. Mas o autoconhecimento se aprofunda na medida em que elas experimentam mais na vida. E, antes de ganhar a verdade, lhes será impossível entender inteira e claramente a sua natureza e essência. Se realmente conhece a si mesma, a pessoa pode ver que os seres humanos corrompidos são, de fato, a cria e representações de Satanás. Ela sentirá que não merece viver diante de Deus, que é indigna de seu amor e salvação, e será capaz de se prostrar completamente diante dele. Só aqueles que são capazes de tal grau de conhecimento realmente conhecem a si mesmos. Autoconhecimento é uma pré-condição para entrar na realidade da verdade. Se alguém quer praticar a verdade e entrar na realidade, precisa conhecer a si mesmo. Todas as pessoas têm caracteres corruptos e, sem querer, são sempre restritas e controladas por esses caracteres corruptos. Elas são incapazes de praticar a verdade ou de obedecer a Deus. Então, se desejam fazer essas coisas, elas precisam primeiro conhecer a si mesmas e resolver seus caracteres corruptos. É só por meio do processo de resolver um caráter corrupto que elas podem entender a verdade e ganhar conhecimento de Deus. Só então conseguem submeter-se a Deus e dar testemunho dele. É assim que ganham a verdade. O processo de entrar na realidade da verdade é o de resolver o caráter corrupto. Então, o que elas precisam fazer para resolver o caráter corrupto? Em primeiro lugar, precisam conhecer a sua essência corrupta. Isso significa, mais especificamente,
saber como seu caráter corrupto surgiu e quais das mentiras e falácias de Satanás que elas aceitaram deram origem a ele. Assim que passarem a entender totalmente essas causas principais, com base nas palavras de Deus, e tiverem discernimento delas, elas não estarão mais dispostas a viver segundo seu caráter corrupto. Desejarão se submeter somente a Deus e viver segundo suas palavras. Sempre que revelarem um caráter corrupto, serão capazes de reconhecê-lo, rejeitá-lo e de renunciar à sua carne. Ao praticar e experimentar desse jeito, elas aos poucos se livrarão de todos os seus caracteres corruptos. Algumas pessoas dizem: quando li as palavras de exposição e julgamento de Deus, eu refleti sobre mim mesma e percebi que sou arrogante, enganosa, egoísta, maligna, intransigente e desprovida da humanidade. Há algumas que até dizem que são extremamente arrogantes, que são bestas, que são o diabo Satanás. Isso é autoconhecimento verdadeiro. Se estiverem falando de coração e não só copiando algo, então isso mostra que elas, no mínimo, têm algum autoconhecimento, e a única pergunta é se é superficial ou profundo. Se estiverem copiando algo, repetindo as palavras de outra pessoa, então isso não é autoconhecimento verdadeiro. O conhecimento do caráter corrupto precisa ser concreto, até o nível de cada assunto e estado. Isso significa detalhes como estados, manifestações, comportamentos, pensamentos e ideias que se relacionam ao caráter corrupto. Só então a pessoa pode passar a se conhecer realmente. E quando a pessoa se conhecer realmente, seu coração se encherá de remorso e ela se tornará capaz de arrependimento verdadeiro. Qual é a primeira coisa que a pessoa precisa praticar para se arrepender? Precisa admitir seus erros. Admitir seus erros não é o jeito correto de expressar isso. É, antes, uma questão de admitir e saber que ela tem certo caráter corrupto. Se diz que seu caráter corrupto é algum tipo de erro, ela está errada. Um caráter corrupto é algo que pertence à sua natureza, algo que controla uma pessoa. Não é igual a um erro único. Depois de revelarem corrupção, algumas pessoas oram a Deus. Ó Deus, eu cometi um erro. Sinto muito. Isso é incorreto. Admitir um pecado seria mais apropriado. A maneira específica como as pessoas praticam o arrependimento é por meio do autoconhecimento e da resolução de seus problemas. Quando uma pessoa revela um caráter corrupto ou comete uma transgressão e percebe que ela está resistindo a Deus e invocando seu ódio, ela deveria refletir sobre si mesma e conhecer a si mesma dentro das palavras de Deus relevantes. Consequentemente, ela ganhará algum conhecimento de seu caráter corrupto e admitirá que isso vem dos venenos e da corrupção de Satanás. Depois disso, quando tiverem encontrado os princípios para praticar a verdade e conseguido colocar a verdade em prática, isso é arrependimento verdadeiro. Não importa que corrupção uma pessoa revele, se ela é capaz de primeiro conhecer seu caráter corrupto, buscar a verdade para resolvê-lo e chegar a praticar a verdade, isso é arrependimento verdadeiro. Algumas pessoas sabem um pouco sobre si mesmas, mas não há sinais de arrependimento dentro delas.
nem qualquer testemunho de que pratica a verdade. Se não houver mudança após ganhar autoconhecimento, isso está longe de ser arrependimento verdadeiro. Para alcançar arrependimento verdadeiro, é preciso resolver seus caracteres corruptos. Como então, em termos específicos, deve-se praticar e entrar a fim de resolver seus caracteres corruptos? Aqui está um exemplo. As pessoas têm caracteres enganosos. Estão sempre mentindo e trapaceando. Se você percebe isso, então o princípio da prática mais simples e mais direto para resolver sua enganação é ser uma pessoa honesta, dizer a verdade e fazer coisas honestas. O Senhor Jesus disse: "Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não." Para ser uma pessoa honesta, você deve seguir os princípios das palavras de Deus. Essa prática simples é a mais efetiva. É fácil de entender e colocar em prática. No entanto, visto que as pessoas foram tão profundamente corrompidas, visto que todas elas têm uma natureza satânica e estão vivendo segundo caracteres satânicos, elas têm muitas dificuldades de praticar a verdade. Elas gostariam de ser honestas, mas não conseguem. Não conseguem deixar de contar mentiras e se envolver em trapaças. E embora possam sentir remorso após reconhecerem isso, ainda assim serão incapazes de se livrar das restrições de seu caráter corrupto e continuarão mentindo e trapaceando como antes. Como esse problema deveria ser resolvido? Parte disso é saber que a essência do caráter corrupto da pessoa é feia e desprezível, e ser capaz de odiá-la de coração. Outra parte é treinar-se para praticar de acordo com o princípio da verdade. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Quando pratica esse princípio, você está no processo de resolver seu caráter enganoso. Naturalmente, se você é capaz de praticar de acordo com os princípios da verdade, enquanto resolve seu caráter enganoso, essa é uma manifestação de você dar meia volta e o início de seu arrependimento verdadeiro, e Deus o aprova. Isso significa que, quando você der meia volta, Deus mudará sua opinião sobre você. De fato, Deus fazer isso é um tipo de perdão para os caracteres corruptos e rebeldia do homem. Ele perdoa as pessoas e não se lembra de seus pecados nem de suas transgressões. Isso é específico o bastante. Vocês entenderam isso? Aqui está outro exemplo. Digamos que você tenha um caráter arrogante e que, não importa o que aconteça com você, você seja muito teimoso. Você sempre quer dar ordens, quer que os outros lhe obedeçam e façam o que você quer que eles façam. Então vem o dia em que você percebe que isso é causado por um caráter arrogante. O fato de você admitir que isso é um caráter arrogante é o primeiro passo em direção ao autoconhecimento. A partir daí, você deveria procurar algumas passagens das palavras de Deus que expõem um caráter arrogante para compará-las consigo mesmo e refletir sobre si mesmo e conhecer a si mesmo. Se você achar que a comparação é completamente apropriada e você admitir que o caráter arrogante que Deus expõe existe em você, e então você discerne e revela de onde vem o seu caráter arrogante, porque ele surge e quais dos venenos
heresias e falácias de Satanás, o governo. Então, tendo visto o cerne de todas essas questões, você terá escavado até a raiz da sua arrogância. Isso é autoconhecimento verdadeiro. Quando você tiver uma definição mais precisa de como você revela esse caráter corrupto, isso facilitará um conhecimento mais profundo e mais prático de si mesmo. O que você deveria fazer em seguida? Você deveria procurar os princípios da verdade nas palavras de Deus e entender que tipo de comportamento e fala humanos são manifestações de uma humanidade normal. Depois de encontrar uma senda da prática, você deve praticar de acordo com as palavras de Deus. E quando seu coração tiver dado meia volta, você terá se arrependido de verdade. Sua fala e suas ações não só terão princípios, você também estará vivendo uma semelhança humana e, aos poucos, estará se livrando de seu caráter corrupto. Os outros o verão como uma pessoa nova. Você não será mais a antiga pessoa corrupta que era, mas uma pessoa renascida nas palavras de Deus. Tal pessoa é alguém cujo caráter de vida foi mudado.